Outubro de 2008. O Brasil parou diante das telas de televisão para testemunhar o que parecia ser um drama ficcional, mas que sangrava a realidade a cada minuto. Em um conjunto habitacional na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, uma janela gradeada no segundo andar se tornou o ponto focal de uma nação inteira. O que começou como uma tentativa desesperada de reatar um namoro adolescente transformou-se no mais longo e controverso cárcere privado da história policial do estado de São Paulo. Durante 100 horas ininterruptas, a vida de uma jovem de 15 anos, Eloá Cristina Pimentel, ficou suspensa por um fio, segurada pelas mãos trêmulas e armadas de seu ex-namorado, Lindenberg Alves. Este não é apenas um relato sobre um crime passional, é uma autópsia de um desastre anunciado, onde a obsessão masculina, o despreparo tático e a interferência midiática criaram a tempestade perfeita. Hoje, o canal Dissecando Crimes Reais abre os arquivos do caso. Eloá para entender como o amor romântico foi usado como disfarce para a possessividade letal e como a sociedade brasileira aprendeu, da maneira mais dolorosa possível, o custo de transformar uma negociação de reféns em um reality show ao vivo. Para compreender a magnitude da tragédia que se desenrolou naquele apartamento, precisamos voltar no tempo e desmontar a anatomia dos envolvidos. Eloá Pimentel era a imagem da vitalidade. Aos 15 anos, ela vivia aquela fase dourada da adolescência, onde o futuro parece infinito. Estudante dedicada, filha amorosa e amiga leal. Eloá era descrita por todos como uma menina cheia de luz, vaidosa e com muitos planos. Ela morava com os pais e o irmão mais novo em um apartamento simples da CDHU, no Jardim Santo André. Sua rotina era de qualquer garota da sua idade. Escola, conversas com amigas e sonhos de independência. No entanto, havia uma sombra que crescia silenciosamente em sua vida. Uma sombra que atendia pelo nome de Lindenberg Fernandes Alves. Na época, com 22 anos, era o oposto da imagem estereotipada de um monstro. Para a vizinhança e para a família, ele era um bom rapaz, trabalhador, entregador de pizzas e auxiliar de produção. Lindenberg não tinha antecedentes criminais, não usava drogas e era visto como um jovem educado e tranquilo. Esse perfil de bom moço é fundamental para entender o choque que viria depois. É o que a psicologia forense muitas vezes aponta como o perigo do agressor silencioso, aquele que acumula frustrações e raiva por trás de uma máscara de normalidade social. O relacionamento entre Eloá e Lindenberg durou cerca de 3 anos. Começou quando ela tinha apenas 12 anos e ele 19, uma diferença de idade que, naquela fase da vida, representava um abismo de maturidade e experiência. No início, a relação parecia normal, mas com o tempo, a dinâmica de controle começou a emergir. Lindenberg desenvolveu uma obsessão crescente por Eloá. O que ele chamava de cuidado era, na verdade, vigilância. Ele monitorava os passos dela, criticava suas roupas, controlava suas amizades e exigia atenção exclusiva. Eloá, amadurecendo e percebendo que aquele laço estava se tornando uma corrente, decidiu romper. O término do namoro, ocorrido em setembro de 2008, um mês antes do crime, foi o gatilho para uma mente possessiva e narcisista. A rejeição não é vista como uma escolha do outro, mas como uma ofensa pessoal, uma perda de propriedade. Lindenberg não aceitou o fim. Ele tentou reatar diversas vezes, usando táticas de manipulação emocional, choro e promessas de mudança. Quando percebeu que Eloá estava decidida e começando a seguir em frente, feliz e libertada, a tristeza de Lindenberg se transmutou em ódio. Ele começou a rondar a escola dela, a ligar insistentemente e a vigiar o prédio onde ela morava. O comportamento de stalking menos a perseguição obsessiva, menos já estava instalado. Mas na época, os sinais de perigo foram subestimados ou interpretados como amor excessivo por quem via de fora. A segunda-feira, 13 de outubro de 2008, deveria ser um dia comum de estudos. Eloá estava em seu apartamento com 3 amigos da escola, Nayara Rodrigues, Iago Oliveira e Vitor Campos. Eles faziam trabalho escolar, riam e conversavam seguros dentro de casa. Por volta das 13h30, a campainha tocou,
ou houve uma movimentação na porta. A versão exata varia em detalhes, mas o fato concreto é que Lindenberg, armado com um revólver calibre 32 e munido de cartuchos extras, invadiu o local. A invasão marcou o fim da normalidade e o início do pesadelo. Lindenberg rendeu os 4 adolescentes. Sua entrada foi agressiva, movida pela adrenalina e pela fúria de encontrar Eloá, seguindo a vida sem ele. Ele gritava, ameaçava e deixava claro que seu objetivo era Eloá. Os outros 3, menos Nayara, Iago e Vitor, eram, na mente dele, apenas peças no tabuleiro, obstáculos ou alavancas, para pressionar sua ex-namorada. Os primeiros momentos do cárcere privado foram de caos absoluto dentro do apartamento. Lindenberg estava instável, alternando entre gritos de ameaça e momentos de silêncio tenso. Ele bloqueou a porta com móveis, criando uma barricada improvisada. A notícia de que havia uma situação de reféns com adolescentes rapidamente chegou à polícia. A primeira viatura chegou ao local pouco tempo depois, seguida pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GATE, a elite da Polícia Militar de São Paulo, para situações de crise. O cenário social da época é um personagem à parte nesta história. Em 2008, as redes sociais como conhecemos hoje ainda engatinhavam, mas a televisão aberta tinha um poder onipresente. Assim que as primeiras câmeras de TV chegaram ao conjunto habitacional em Santo André, o sequestro deixou de ser uma ocorrência policial para se tornar um evento midiático. O apartamento de Eloá ficava em um andar baixo, o que permitia que as câmeras captassem imagens da janela, dos reféns e às vezes do próprio sequestrador. Essa visibilidade se tornaria o combustível para o ego de Lindenberg. Dentro do apartamento, a dinâmica entre sequestrador e reféns começou a se desenhar. Lindenberg focava sua agressividade em Eloá, culpando-a pela situação. "Veja o que você me fez fazer", é uma frase típica nesse contexto, transferindo a responsabilidade da violência para a vítima. Nayara, Iago e Vitor tentavam acalmar o agressor, protegendo a amiga. A amizade entre eles foi testada ao limite. Nayara, em especial, demonstrou uma coragem impressionante, recusando-se a deixar Eloá sozinha nos momentos em que Lindenberg parecia vacilar. A polícia iniciou os protocolos de negociação. O objetivo primário era estabelecer contato, acalmar o perpetrador e garantir a vida dos reféns. O negociador do Gate tentou criar um vínculo com Lindenberg, buscando entender suas demandas. Inicialmente, Lindenberg não pedia dinheiro ou um helicóptero para fuga. Ele queria conversar com Eloá, ele queria reatar, ele queria ser ouvido. Isso classificava o evento não como um sequestro clássico extorsivo, mas como uma crise de sujeito bericado, motivada por paixão e vingança. Uma das categorias mais voláteis e perigosas para a polícia, pois o sequestrador muitas vezes não tem medo de morrer, desde que leve o objeto de sua obsessão junto. Ainda no dia 13, após horas de tensão, Lindenberg libertou os 2 garotos, Iago e Vitor. A libertação foi negociada e trouxe um alívio momentâneo. Os meninos saíram ilesos fisicamente, mas psicologicamente abalados. Eles forneceram à polícia as primeiras informações cruciais sobre o que acontecia lá dentro. Lindenberg estava armado, muito nervoso, mas parecia focado apenas em Eloá. Nayara Rodrigues permaneceu, ela poderia ter saído, mas, segundo relatos, hesitou em deixar a melhor amiga à mercê de um homem armado e instável. A presença de Nayara transformou a dinâmica. Agora, eram 2 meninas de 15 anos contra um homem armado de 22. A primeira noite caiu sobre Santo André. O fornecimento de energia elétrica do apartamento foi cortado pela polícia, uma tática padrão para aumentar o desconforto do sequestrador e forçar a rendição. No entanto, Lindenberg estava preparado para resistir. A escuridão dentro do apartamento contrastava com os holofotes da imprensa e das viaturas do lado de fora. O Brasil foi dormir naquela segunda-feira preocupado, mas acreditando que, como na maioria dos casos, amanhã traria uma rendição pacífica. Ninguém poderia prever que aquela era apenas a primeira de 4 noites de terror. O que torna o perfil de Lindenberg tão perturbador para a análise criminal é a sua capacidade de manipulação durante a crise. Ele não era um criminoso experiente, endurecido pelo sistema penal, ele era um jovem trabalhador, que subitamente se viu no comando de uma situação de vida ou morte, com o poder de paralisar a polícia e atrair a atenção de milhões.
A cada hora que passava, ele parecia se embriagar mais com esse poder. Ele monitorava a movimentação policial, ouvia o que diziam sobre ele na televisão, quando a energia foi religada a pedido dele em troca de comida ou água, e moldava seu comportamento de acordo com a audiência. A anatomia da vida pré-crime de Eloá e Lindenberg revela os sinais clássicos do ciclo da violência doméstica: a lua de mel, a tensão, a explosão e o arrependimento, seguidos de mais controle. Só que, desta vez, a explosão não foi um grito ou um empurrão. Foi um sequestro. Eloá, que sonhava em ser livre, viu seu quarto, seu refúgio pessoal, transformar-se em uma cela. A psicologia de Lindenberg operava na lógica do "se não for minha, não será de mais ninguém", uma sentença de morte não dita que pairava no ar viciado daquele pequeno apartamento. Enquanto a polícia montava seu centro de comando no térreo, desenhando estratégias táticas, lá em cima, Lindenberg desenhava o destino de todos, com o dedo no gatilho e os olhos fixos em Eloá. O sol nasceu na terça-feira, 14 de outubro, iluminando um cenário que misturava a tensão de uma operação de guerra com a agitação de um set de filmagem. O perímetro ao redor do bloco 24 do conjunto habitacional estava isolado por fitas amarelas e policiais fortemente armados, mas logo atrás dessa barreira física, uma barreira ética estava sendo rompida: a presença massiva da imprensa. Com caminhões de transmissão via satélite e repórteres ávidos por atualizações, criou uma pressão insuportável sobre o comando da operação. O que se viu nas horas seguintes não foi apenas um trabalho policial, mas um fenômeno social bizarro onde a audiência televisiva parecia ditar o ritmo da vida e da morte. O protocolo padrão de negociação de reféns em qualquer lugar do mundo dita uma regra de ouro: o sequestrador deve ter apenas um canal de comunicação, e esse canal deve ser o negociador da polícia. Isso é vital para criar vínculo, controlar o fluxo de informações e acalmar o perpetrador. No caso Eloá, essa regra foi estilhaçada. Programas de televisão de grande audiência, em busca de furos jornalísticos, conseguiram o número do telefone fixo do apartamento. E, em vez de entregarem essa informação à polícia, eles ligaram, e Lindenberg, alimentado por um narcisismo crescente, atendeu. O Brasil assistiu, ao vivo, a apresentadores de TV entrevistando um sequestrador armado enquanto ele mantinha duas adolescentes sob a mira de um revólver. Lindenberg Alves, o entregador de pizzas que se sentia rejeitado, de repente tinha a atenção de milhões. Ele dava entrevistas, fazia exigências, mandava beijos para a família e alternava entre o papel de vítima incompreendida e o de vilão poderoso. Essa interferência foi catastrófica para a tática do Gate. Cada vez que Lindenberg aparecia na televisão, seu ego inflava. Ele se sentia importante, validado. A figura do negociador policial, que tentava pacientemente construir uma ponte de confiança, era constantemente sabotada por apresentadores que faziam perguntas emocionais, agitavam o sequestrador, ou, pior, davam a ele informações sobre a movimentação tática do lado de fora. A psicologia de Lindenberg durante essas intervenções midiáticas oscilava perigosamente. Em um momento, ele prometia se render em breve. No minuto seguinte, após ver uma reportagem que o desagradava, ou ouvir um comentário de um especialista na TV, ele se tornava agressivo, gritava com as meninas e disparava tiros para o alto ou pela janela para demonstrar força. A polícia estava perdendo o controle da narrativa e, consequentemente, o controle da crise. O apartamento de Eloá havia se tornado um palco e Lindenberg não queria que as cortinas se fechassem. No meio desse circo, a tensão dentro do apartamento atingia níveis insuportáveis para Eloá e Nayara. Elas eram obrigadas a participar do teatro de Lindenberg, falando ao telefone com parentes e jornalistas para provar que estavam vivas. Eloá, demonstrando uma maturidade muito além dos seus 15 anos, tentava manter a calma. Ela sabia que qualquer palavra errada poderia ser o gatilho final. Ela negociava com a própria vida, tentando apaziguar a fúria do ex-namorado, enquanto o mundo lá fora debatia se aquilo era amor ou loucura. A terça-feira avançou para a noite e uma luz de esperança surgiu. Após intensas negociações oficiais, menos nos intervalos em que a linha não estava ocupada pela imprensa, menos Lindenberg,
concordou em libertar Nayara Rodrigues. A saída de Nayara foi um momento de alívio nacional. A menina desceu as escadas visivelmente abalada, chorando, e foi acolhida pelas autoridades. Ela trazia informações vitais. Lindenberg estava cansado, mas decidido. Ele tinha momentos de lucidez, mas dizia repetidamente que não sairia dali sem Eloá, ou que mataria a todos se a polícia invadisse. A libertação de Nayara deveria ter sido o começo do fim. Com apenas um refém, a dinâmica muda. A polícia poderia focar totalmente em Eloá. Nayara, agora em segurança, poderia ser a chave para entender o estado mental do agressor e ajudar os negociadores a traçar o perfil psicológico final. No entanto, o que aconteceu nas 24 horas seguintes entraria para a história como uma das decisões táticas mais controversas e criticadas da polícia brasileira. Nayara foi ouvida, recebeu atendimento médico básico, mas permaneceu no centro das operações. A polícia acreditava que Lindenberg confiava em Nayara e que ela poderia ser usada como uma ferramenta de negociação para convencê-lo a se render. Na quarta-feira, dia 15 de outubro, o inimaginável aconteceu. Nayara Rodrigues, uma adolescente de 15 anos que acabara de escapar de um cativeiro armado, foi levada de volta ao local do crime. A estratégia do comando da operação era fazer com que Nayara se aproximasse da porta ou falasse com Lindenberg para sensibilizá-lo. A ideia era que a presença da amiga pudesse amolecer o coração do sequestrador. Porém, em uma situação de crise com um sujeito bariquedo e paranoico, a proximidade é um risco fatal. Nayara foi instruída a se aproximar do apartamento. Lindenberg, percebendo a presença da amiga, abriu a porta. Em uma fração de segundo, o plano da polícia ruiu. Lindenberg, rápido e agressivo, puxou Nayara de volta para dentro do apartamento. O choque foi absoluto. A polícia havia perdido a vantagem que tinha conquistado. Agora, não havia mais apenas Eloá como refém. Nayara estava de volta ao cativeiro. O retorno de Nayara foi um golpe devastador na moral da tropa e na confiança da opinião pública. Como permitiram que uma criança, já salva, voltasse para a linha de tiro? Especialistas em gerenciamento de crise classificaram o ato como um erro primário, uma violação dos protocolos de proteção à vítima. Para Lindenberg, aquilo foi a prova de que ele estava no comando. Ele havia enganado a polícia, recuperado sua moeda de troca e agora tinha o dobro de poder. O ambiente dentro do apartamento, a partir desse momento, tornou-se sombrio e desesperador. A quinta-feira, dia 16 de outubro, amanheceu sob uma atmosfera pesada. O caso já durava mais de 70 horas. O cansaço físico e mental afetava todos: reféns, sequestrador e policiais. A privação de sono é um fator crítico em situações de reféns. Ela diminui o controle dos impulsos e aumenta a agressividade. Lindenberg, que pouco dormia, estava à beira de um colapso psicótico. Ele alternava momentos de euforia, onde gritava da janela para a multidão, e momentos de depressão profunda, onde chorava e dizia que sua vida tinha acabado. A polícia, pressionada pelo erro do retorno de Nayara e pela cobertura midiática implacável, começou a preparar o terreno para uma ação tática de força. Snipers atiradores de elite estavam posicionados nos prédios vizinhos, com suas miras voltadas para as janelas do apartamento. Eles relataram ter tido várias oportunidades de tiro de comprometimento, um tiro letal para neutralizar o agressor, quando Lindenberg aparecia na janela. No entanto, a ordem para atirar nunca veio. O comando temia que um tiro errado ou uma reação reflexa de Lindenberg pudesse ferir as meninas. A doutrina da policial militar de São Paulo na época priorizava a exaustão do sequestrador até a rendição. Mas Lindenberg parecia ter uma reserva inesgotável de adrenalina. Dentro do cativeiro, a relação entre Lindenberg e Eloá se deteriorava. Ele oscilava entre declarações de amor doentio e ameaças explícitas de morte. "Nós vamos morrer juntos", ele dizia. Eloá, exausta,
tentava manter a dignidade. Relatos posteriores indicariam que ela chegou a confrontar Lindenberg, pedindo para ele parar com aquilo, mas a arma na mão dele era o argumento final. A Síndrome de Estocolmo, fenômeno onde reféns desenvolvem empatia pelo sequestrador, foi debatida, mas a análise do comportamento de Eloá sugere mais uma estratégia de sobrevivência do que uma afeição real. Ela estava jogando um xadrez psicológico mortal, tentando prever os movimentos de um homem instável. A sexta-feira, 17 de outubro, marcou o limite da resistência. 100 horas de tensão acumulada, a polícia monitorava o apartamento com microfones direcionais e equipamentos de escuta. Eles podiam ouvir a movimentação, os gritos e o silêncio perturbador. A avaliação de risco indicava que o desfecho pacífico estava se tornando cada vez mais improvável. Lindenberg não demonstrava sinais de rendição. Ao contrário, suas declarações finais eram de despedida e fatalismo. Ele sabia que não sairia dali para a liberdade, mas para a cadeia, e essa perspectiva o tornava ainda mais perigoso. A operação tática de invasão, conhecida como entrada tática, é o último recurso. Ela só é acionada quando há risco iminente de morte dos reféns. Naquela tarde de sexta-feira, o comando do Gate acreditou ter ouvido um tiro dentro do apartamento. Esse ruído, que até hoje é objeto de debate pericial sobre sua origem menos, se foi um tiro, um móvel caindo, ou uma alucinação auditiva coletiva provocada pela tensão, foi a senha para o ataque. A decisão foi tomada em frações de segundo. O grupo de invasão, posicionado na escada, recebeu a ordem vai, 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 à porta do apartamento, barricada com sofás e mesas. Não cedeu imediatamente. Os policiais tiveram que usar explosivos plásticos para detonar a entrada. O estrondo da explosão sacudiu o prédio e foi transmitido ao vivo para todo o país. Fumaça, gritos e o som seco de disparos preencheram o ar. O tempo entre a explosão da porta e a entrada efetiva dos policiais no cômodo onde estavam as meninas foi curto, mas fatalmente longo o suficiente para Lindenberg agir. Ele não se rendeu. Diante da invasão, ele cumpriu a promessa sombria que fizera durante 100 horas. Ele se virou para Eloá e Nayara e puxou o gatilho. A sequência exata dos disparos dentro daquele quarto esfumaçado seria reconstruída posteriormente pela balística, mas o resultado foi imediato e trágico. Eloá foi atingida na virilha e na cabeça. Nayara foi atingida no rosto, perto da boca, enquanto tentava se proteger. Lindenberg foi contido, imobilizado e preso pelos policiais que invadiram o local, mas o dano já estava feito. A cena que se seguiu foi de caos. Eloá foi carregada escada abaixo por um policial, seu corpo inerte, a cabeça pendendo. Uma imagem que se tornaria o símbolo da falha do Estado em protegê-la. Ela foi colocada em uma ambulância sob os olhares de uma multidão em choque e milhões de telespectadores horrorizados. Nayara, ferida e em estado de choque, também foi socorrida. Lindenberg foi levado sob forte esquema de segurança, protegido de um linchamento público, mas já condenado pelo Tribunal da Opinião Pública. O fim do cárcere privado não trouxe o alívio esperado, mas sim um silêncio pesado. O Brasil prendeu a respiração. As 100 horas de espetáculo haviam terminado em sangue. A pergunta que ecoava em todas as casas não era mais quando ele vai se render, mas sim por que a polícia invadiu daquela maneira. E será que Eloá vai sobreviver? O drama havia saído do apartamento em Santo André para entrar na UTI de um hospital onde a luta pela vida de Eloá estava apenas começando, enquanto o país iniciava o doloroso processo de buscar culpados por uma tragédia transmitida ao vivo. O ciclo de 100 horas de terror terminou na fria noite de sexta-feira, 17 de outubro de 2008, mas a agonia se estendeu por mais alguns dias nos corredores de um hospital em Santo André. Eloá Cristina Pimentel, atingida na virilha e na cabeça, lutava pela vida em estado gravíssimo. Nayara Rodrigues, ferida no rosto, estava em condição mais estável, mas o trauma psicológico era imensurável. O Brasil se agarrava à esperança, mas as lesões de Eloá
eram catastróficas. Na noite de sábado, 18 de outubro, os médicos declararam a morte cerebral da jovem. O sequestro mais longo de São Paulo culminou na tragédia que todos temiam. Eloá, com apenas 15 anos, tornava-se o símbolo da falha de um sistema. A declaração da morte de Eloá desencadeou a segunda fase da crise e a busca por responsabilidades. A comoção nacional era intensa. O foco se dividiu: Lindenberg Alves, o assassino confesso, e a Polícia Militar de São Paulo, questionada pela condução tática da crise e principalmente pelo erro fatal de trazer Nayara de volta ao cativeiro e pela decisão da invasão. A perícia no apartamento tornou-se o centro do inquérito. Era crucial determinar a sequência de eventos após a explosão da porta. O laudo balístico confirmou que Lindenberg havia disparado 2 tiros. Um dos projéteis atingiu Nayara no rosto. O outro projétil, o fatal, atingiu Eloá na cabeça, após ter ricocheteado ou desviado sua trajetória. Mas a causa da morte era inequívoca: homicídio praticado por Lindenberg. A defesa do agressor tentaria, posteriormente, questionar a cronologia, mas as provas eram robustas. Lindenberg agiu para matar assim que a invasão começou. Contudo, a perícia não exonerou a policial militar da responsabilidade tática. A investigação interna apontou que o comando da operação agiu sob pressão e com erros de avaliação graves. O erro capital foi o retorno de Nayara na quarta-feira. Os especialistas em negociação de crise criticaram a decisão como uma injeção de adrenalina e paranoia no sequestrador, que viu o ato como uma traição. Além disso, a interferência incessante da mídia, que transformou o cativeiro em um circo, foi considerada um fator complicador que minou a capacidade de negociação do Gate. Fato histórico: o caso Eloá Pimentel e a cobertura midiática irresponsável serviram de base para um intenso debate ético e legal no Brasil sobre a cobertura de crises com reféns. O caso influenciou diretrizes de grandes veículos de comunicação para evitar a interferência direta e entrevistas com sequestradores, reconhecendo o risco de inflar o ego e a instabilidade do agressor. O crime foi um catalisador para a autoavaliação da imprensa sobre o limite entre a informação e o sensacionalismo. Enquanto o inquérito policial se debruçava sobre a atuação do Gate, o foco legal se concentrou no réu, Lindenberg Alves. Ele foi indiciado por homicídio doloso, qualificado contra Eloá, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa. 2 tentativas de homicídio contra Nayara, pelo tiro e pela manutenção do cárcere e cárcere privado. O julgamento de Lindenberg Alves demorou a ocorrer, sendo realizado apenas em fevereiro de 2012, mais de 3 anos após o crime. A promotoria, determinada a obter a pena máxima, preparou-se para provar o dolo e a crueldade do réu, usando as 100 horas de cativeiro como prova da intenção de matar. O Tribunal do Júri de Santo André foi palco de intensa emoção. O réu, Lindenberg, entrou no plenário com uma postura de vítima incompreendida. Sua defesa tentou argumentar que ele agiu sob violenta emoção, alegando que o desfecho trágico foi culpa da polícia pela forma como a invasão foi conduzida. A defesa tentou transferir a responsabilidade dos tiros para a imprudência tática. A promotoria, por sua vez, foi implacável. Utilizou o depoimento de Nayara Rodrigues, sobrevivente do ataque, e Paikachev no processo. Nayara, em seu testemunho, detalhou o terror e a violência de Lindenberg, desmentindo a versão de que ele apenas queria conversar ou que tinha sido gentil com elas. Ela afirmou que Lindenberg estava decidido a matar Eloá. O depoimento de Nayara, que havia sobrevivido ao tiro no rosto, deu voz à vítima silenciada. O promotor argumentou que a intenção homicida de Lindenberg se manifestou não apenas nos tiros, mas na própria invasão do apartamento. Ao barricar a porta e armar-se, ele forçou a intervenção policial, sabendo que isso colocaria Eloá em risco extremo. A promotoria sustentou que, ao apertar o gatilho, Lindenberg agiu com plena consciência, cumprindo sua ameaça possessiva de que, se não fosse minha, não seria de mais ninguém. Controvérsias e teses secundárias. Uma das maiores controvérsias durante o julgamento foi a tentativa da defesa de imputar a culpa aos policiais pela invasão, alegando que, se a PMR tivesse esperado mais, o sequestro poderia ter terminado pacificamente.
O júri, no entanto, foi confrontado com o fato de que Lindenberg havia tido 100 horas para se render, e que o laudo pericial confirmava que o disparo fatal partiu da arma de Lindenberg contra a cabeça de Eloá. O assassino foi Lindenberg, independentemente dos erros táticos da polícia. O juiz deixou claro que, embora a conduta policial pudesse ser questionada em outra esfera administrativa, ela não exonerava o réu da responsabilidade criminal primária pelo homicídio. Após longos dias de depoimentos e debates, o júri popular chegou ao veredito. Em fevereiro de 2012, Lindenberg Alves foi considerado culpado por homicídio qualificado contra Eloá, 2 tentativas de homicídio contra Nayara Rodrigues e pelo cárcere privado. A juíza Dr. Milena Dias, ao proferir a sentença, enfatizou a gravidade do crime, o motivo fútil, ciúmes e possessividade, o meio cruel, os disparos após 100 horas de terror e a grande repercussão social do caso. Lindenberg Alves foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. A pena foi uma das maiores já aplicadas para crimes de cunho passional no Brasil, uma resposta do judiciário ao clamor público e à crueldade dos atos. A condenação de Lindenberg marcou o fim da fase de julgamento. O réu, que havia usado a televisão como palco para sua vitimização, foi finalmente confrontado com a justiça. Contudo, a tragédia de Eloá e os erros táticos cometidos levaram a uma profunda reflexão sobre a preparação das forças policiais e a ética da mídia no Brasil. O legado do caso, mais do que a prisão de Lindenberg, estaria nas mudanças de protocolo e na memória de uma adolescente cuja vida foi transformada em espetáculo. A condenação de Lindenberg Alves a quase 99 anos de prisão marcou o fim do processo criminal, mas não o fim da história. A pena, embora alta, foi simbólica, pois a legislação brasileira da época limitava o tempo máximo de cumprimento efetivo na cadeia a 30 anos. A partir de 2012, o caso entrou na fase de cumprimento da pena, com Lindenberg isolado no sistema prisional. Uma figura condenada não apenas pela justiça, mas pela opinião pública nacional. O destino de Lindenberg, no entanto, é o detalhe menos importante do legado de Eloá. O caso dela se tornou um divisor de águas que forçou o Brasil a debater a fundo 3 questões críticas: a violência de gênero, a atuação policial em crises de reféns e a ética da mídia sensacionalista. Fato histórico e legado policial. O caso Eloá expôs falhas gritantes nos protocolos de gerenciamento de crises de sequestro. O erro primário de permitir a interferência da mídia e o erro tático de levar Nayara Rodrigues de volta ao cativeiro levaram a uma revisão profunda dos manuais do GATE, Grupo de Ações Táticas Especiais, e de outras forças policiais no país. A partir de 2008, houve um esforço institucional para centralizar comunicação estritamente com um negociador e isolar o sequestrador de qualquer contato externo não autorizado, sobretudo da imprensa. O caso serviu como um amargo, mas crucial, treinamento de campo que redefiniu as regras de engajamento para preservar a vida dos reféns acima da espetacularização. Curiosidades e fatos extras integrados. A morte de Nayara, ao contrário do que muitos pensam, Nayara Rodrigues, embora atingida por um tiro no rosto, sobreviveu. Ela passou por cirurgias e fisicamente se recuperou. No entanto, o trauma de ter sido refém por 100 horas e de ter retornado ao cativeiro apenas para presenciar a morte da amiga moldou sua vida. Nayara foi fundamental no julgamento, e seu depoimento foi a voz que incriminou Lindenberg de forma irrefutável, apesar do preço psicológico que ela pagou pela sua coragem. O destino de Lindenberg. Embora condenado a quase 99 anos, Lindenberg Alves teve sua pena reduzida pela progressão de regime, como permite a lei. Ele está recluso, mas tem direito à remissão de pena por trabalho e estudo. O crime classificado como hediondo exige um tempo maior em regime fechado. O foco mediático diminuiu e ele segue cumprindo sua pena, tendo sua liberdade futura monitorada sob o rigor das leis que ele violou. A dor em lei. O caso Eloá não gerou uma lei com seu nome,
mas reforçou a necessidade de uma legislação mais forte contra a violência doméstica e os crimes de feminicídio, que viria a se concretizar com a tipificação do feminicídio no Código Penal em 2015. A obsessão e a possessividade de Lindenberg foram o protótipo do agressor que vê a mulher como propriedade. E o caso ajudou a impulsionar o debate que culminou nessa mudança legislativa. O mais doloroso legado do caso Eloá é o que ele revelou sobre a sociedade. A cobertura midiática, com um circo montado na porta do apartamento, expôs um voyeurismo doentio. Apresentadores, em busca de audiência, transformaram a dor da família e o risco das adolescentes em entretenimento. A transmissão ao vivo de trechos da negociação e o contato direto com o sequestrador validaram a tese de que, naquele momento, a sede por furos jornalísticos superou a ética e a segurança pública. A imagem do prédio, com dezenas de câmeras e microfones voltados para uma única janela gradeada, é a representação visual da falha ética coletiva. A reflexão sobre a natureza humana é inevitável. Lindenberg Alves é o retrato do agressor que, sob a máscara do amor, esconde o desejo de domínio absoluto. O ciúme possessivo é o câncer das relações interpessoais e o desfecho trágico de Eloá foi a consequência extrema de uma cultura que muitas vezes tolera a primeira fase da violência, o controle, e o stalking, interpretando-a como paixão demais. O caso Eloá é um alerta de que o feminicídio raramente é um ato isolado. Ele é quase sempre o ponto final de um longo ciclo de controle e abuso. A resiliência das vítimas também é parte fundamental desta história. Nayara Rodrigues, embora marcada para sempre, sobreviveu e se tornou uma voz. A família de Eloá, que sofreu a perda irreparável, teve que enfrentar o luto sob os holofotes, mas conseguiu manter a dignidade e a busca por justiça. Em última análise, o caso Eloá Cristina Pimentel foi um sacrifício cruel que resultou em aprendizado. Foi a catalisação que levou a mídia a rever seus protocolos de transmissão em tempo real de crises. Forçou a polícia a aprimorar suas táticas e, mais importante, trouxe para a pauta nacional a urgência do reconhecimento do relacionamento abusivo como um precursor da violência letal. Eloá, a adolescente que sonhava em ser livre, perdeu a vida, mas garantiu que sua história servisse de alerta para milhões de outras mulheres. O seu nome está gravado na história, não pela tragédia, mas pela mudança que a sua morte impulsionou no Brasil. A escuridão das senhoras de cativeiro acabou sendo eclipsada pela luz da legislação e pela consciência social que surgiram após o seu falecimento. A justiça foi feita, mas a lição permanece. O amor verdadeiro jamais se manifesta como posse. E o controle nunca é afeto. Este é o fim do nosso dossiê aprofundado sobre o caso Eloá Pimentel. A sua presença e seu interesse em dissecar a verdade histórica e técnica são cruciais para manter viva a memória e a luta. Se você valoriza a profundidade desta análise e a investigação que resgata a verdade por trás dos mitos, inscreva-se agora no canal Dissecando Crimes Reais. Deixe o seu like se você acredita que o caso Eloá Pimentel deveria ter tido um desfecho diferente sem a interferência da mídia. E, por favor, use a seção de comentários para nos dizer qual foi o maior erro tático da polícia neste caso: a interferência da mídia ou o retorno de Nayara ao cativeiro. Compartilhe este vídeo para garantir que a história e o legado de Eloá nunca sejam esquecidos. Eu sou a sua voz na investigação e te espero no próximo caso.